Boa noite a todos, queridos e queridas alunas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso evento Dialogando com o Serviço Social. Hoje aqui conosco, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, admiração, já trabalhei com ela duas vezes diretamente, né? Tanto na UNAERP quanto na Unimes. É uma grande assistente social, mestre pela PUC de São Paulo, especialista em violência doméstica, docente, escritora, ou seja, Ana Lúcia, nossa querida professora Ana Lúcia, dispensa apresentações. Ela é fantástica, entendeu? Bom, Eu queria muito agradecer, muito, muito mesmo, Ana, por você ter aceito esse convite, porque a gente aqui está instituindo um evento, deixa eu só abaixar aqui, senão já um evento, e agora nós teremos dois ou três por semestre, chamado Dialogando com o Serviço Social, uhum, onde nós vamos trazer profissionais de serviço social, docentes também, para dialogar sobre temáticas pertinentes à questão que esteja mais premente, uhum. seja importante para a formação dos nossos alunos. E nada melhor do que trazer a Ana Lúcia, uma pessoa que única nessa É, questão do racismo na sociedade, do uhum. racismo estrutural na sociedade brasileira, que vocês, quando ao se formarem, com certeza irão lidar com essa questão cotidianamente, né? Então, seja Sim, muito bem-vinda. A Ana vai fazer um preâmbulo aí de no máximo 30 minutos. Depois a gente vai poder fazer as perguntas para ela, debater, nós vamos bater um papo aqui. Seja bem-vinda, viu, professora? obrigada. Gratidão. Obrigada, Rogério, pelo convite, né? Agradeço também a Unisanta, né? Por a gente poder estar fazendo essa fala aqui, fazendo esse compartilhamento, né? De experiências, né? E de concepções em relação à nossa profissão, ao serviço social. E é um prazer fazer isso. O Rogério sabe o quanto que eu gosto de compartilhar e sou muito ligada à relação com os alunos. E eu acho super importante isso, de na formação trazer pessoas de fora para fazer esse debate com os alunos, né? Ou seja, não deixá-los no recôndito assim, da sala de aula, mas trazer pessoas que possam estar fazendo essa ligação com a realidade, né? Eu sou uma profissional que tenho muitos anos de trabalho, assim, mais de 30. Enfim, trabalhei na área de assistência, de saúde mental, e Tribunal de Justiça também de São Paulo. Eu acabei me aposentando no Tribunal de Justiça, ou minto, na docência. Eu continuo, a docência foi uma coisa que me acompanhou até agora. Então, o Rogério me fez esse convite, eu achei absolutamente pertinente a gente falar sobre o projeto ético-político profissional, nessa relação com a questão racial, ou com a questão da luta antirracista, né? É um tema bastante, vamos dizer, que está emergindo muito nos últimos tempos. Eu vou abrir aqui umas telas, gente, eu vou trabalhar com algumas telas, mas eu vou colocando as questões, e aí vocês podem ir perguntando, não sei qual é a dinâmica que o Rogério estava pensando, vocês podem fazer questões pelo chat, depois a gente abre para um debate, eu vou tentar ser o máximo sucinta possível, o que também não é tão fácil com a densidade do tema, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, Rogério. Fica à Você, vontade, desculpa Ana. a voz, é porque eu estou muito rouca. Se você puder compartilhar o que eu vou abrir aqui, deixa eu ampliar aqui. Você consegue fazer isso, Rogério? Consigo, é só você apertar Share Screen aqui, ó, verdinho. Deixa eu só ir em você, para que eu possa liberar Peraí. você. Peraí, Tá, eu fazer vou isso. abrir. Make, make co-host. Agora você consegue fazer. Eu faço Compartilhar. onde? Aqui embaixo no verdinho tem o Share Screen. Você clica Eu nele abri a tela aqui agora, né? e Deixa aí eu tu fechar clica em a cima tela. da tela que você quer compartilhar. Ou você, Ah, tá. ou você manda para mim Compartilhar a tela. isso. Perfeito. Acho que agora compartilhou? Não. Não? Quer mandar para mim? Agora Agora? foi.
Tá bom. Opa, foi. Agora abriu. Perfeito. Eu vou abrir, não sei se deixou assim ou se abre o total da. Não, minimiza, fica melhor a tua apresentação. Deixa só uma telinha aqui. Deixa que eu Deixa. fico com ela aberta aqui, se tiver alguma pergunta. Aham. E agora minimizar ficou difícil. Gente, isso nunca foi meu forte, tá? Tá A todo mundo informática. assistindo aí, enxergando a tela, pessoal? Alguém Tá pode, dando para ver? vocês podem me dar uma devolutiva? Tudo bem? Vamos lá. Então, na verdade, é isso. Sim, estamos Obrigado, sim, querido. professor. Ai, Vamos que ouvir. ótimo. A questão do projeto ético-político do serviço social, né? E o enfrentamento do racismo na sociedade brasileira. Foi esse o tema que me foi passado pelo professor Rogério, e eu faço essa discussão, aponto algumas questões, e eu acho que ela provavelmente suscite uma série de dúvidas. Mas, assim, para falar do projeto ético-político do serviço social, a gente primeiro precisa localizar em que contexto esse projeto, em que momento histórico ele se instituiu, né? Então, eu vou só contextualizar historicamente. A gente está falando da década de 70, 80, a gente está falando do momento do processo de redemocratização do Brasil, depois de um período de ditadura, né, que acabou, que começou em 64. E aí, neste momento, não só o serviço social, como diversas profissões, como vários setores da sociedade se reorganizaram e se colocaram assim, a partir, fizeram suas revisões críticas das suas intervenções. Então, teve muitos movimentos sociais, os assistentes sociais também eram parte, né? É parte, nós somos parte, é uma categoria que é parte também dos movimentos sociais. No corpo interno da profissão, houve uma reformulação, um movimento que a gente chamou de reconceituação, né? E esse movimento, ele passou por alguns países da América Latina em tempos mais ou menos próximos, mas no Brasil ocorreu neste período. E, marcadamente, foi um momento em que a gente fez a ruptura, a gente fala, a gente, nós somos parte da categoria, nós estávamos lá no momento, mas nos colocamos como alguma coisa que nos pertence, né? A ruptura com os referenciais teóricos da profissão que eram conservadores, porque quais eram as referências do ser assistente social? As referências ligadas à doutrina social da Igreja Católica, ou das igrejas, de modo geral, né? E da visão conservadora a partir das ciências sociais. Ou seja, era mais uma ação no sentido de educativa, no sentido de assistencialista. Não havia um pensamento mais da estrutura da sociedade, não havia uma análise da estrutura da sociedade. A partir desse período aí, da redemocratização do Brasil, o serviço social substituiu as suas referências teóricas, essas referências teóricas, metodológicas, enfim, eh, direcionando essas referências para uma compreensão melhor da realidade a partir de teorias marxistas. A gente chama de teorias marxistas, teorias que vêm do pensamento de Marx, Engels e os seus intérpretes desculpe, posteriores, e que tem uma leitura crítica da sociedade, no sentido de buscar nas estruturas sociais as causas dos problemas, e não necessariamente nas pessoas, não culpabilizando as pessoas, mas entendendo a inserção das pessoas que vivem essas vulnerabilidades, entendendo essas pessoas como parte de um contexto mais amplo da sociedade. Então, a gente chama de um momento de maioridade da profissão, ela alcançou este patamar, né, de ter uma leitura mais profunda das causas, das expressões das questões sociais, né, que nós vivemos até hoje, infelizmente, cada vez mais agudas, né? Então, gente, eu estou colocando, contextualizando isso para dizer assim, não foi só a profissão serviço social, a profissão serviço social, inserida num contexto uma redemocratização, de novos ares, né, surgindo, de vários movimentos sociais. A profissão vem também com seus aportes, né, e com seus pilares que dão sustentação a esse novo compromisso, né? E há três pilares que a gente pode colocar como dando sustentação a esse projeto ético-político.
é o Código de Ética Profissional, que é de 1993, outras versões do Código de Ética aconteceram antes, mas o marco dessa mudança, desse rompimento, dessa ruptura com o projeto conservador, foi o Código de Ética de 93, que tinha uma apreensão da realidade direcionada a um compromisso com as lutas da classe trabalhadora, né? Eu vou falar depois de alguns princípios desse código de ética, para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Eu imagino que vocês tenham uma ideia, mas só para a gente ir aprofundando, depois a gente vai debatendo. A Lei de Regulamentação da Profissão, também de 1993, né, que definiu, né, quais são as atribuições do assistente social, a sua ação em relação à universidade, a estágio, as atribuições, as ações específicas do serviço social, o que eram ações que também você compartilhava com outros setores, outras profissões. E o outro, então, são dois pilares. Aí o Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão e que diz dela como ela deve ser até hoje, e as diretrizes curriculares da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que inclui no seu conteúdo programático, né, inclui obrigatoriamente no seu currículo a, a estudo das questões étnico-raciais, né? Por que o estudo das questões étnico-raciais? A gente já vai puxando isso para a nossa profissão, para o nosso projeto ético-político, né? É, abordar alguns princípios desse código de ética, e que deixam claro que é impossível você não pensar na formação profissional que inclua este aspecto, desculpa, étnico-racial no serviço social, porque isso é muito importante na sociedade brasileira, muito importante na leitura, da compreensão que a gente vai fazer dos problemas sociais que nós vivenciamos hoje no Brasil. Nós somos uma profissão, eu diria, privilegiada, prioritariamente comprometidas com o trabalho junto aos segmentos excluídos, vulnerabilizados, enfim, aos segmentos que vivem as carências dessa sociedade. Bom, a- o princípio número 3, gente, eu estou resfriada, perdão, bebi bastante água, mas eu não deu conta. Sem problema, Sandra. Tá ótimo. Ah, Pode continuar, vai devagar. um dos- eu vou devagar. É que eu tenho meia hora, você falou, estou contando ali. Eu estou com o relógio ali. Você tem A 3 horas. consolidação da cidadania é um dos princípios, né? A cidadania significa a garantia de direitos sociais, políticos, das classes trabalhadoras, né? Porque a grande conjunto da população tem dificuldade de garantir o acesso aos bens e serviços necessários para um bom viver, para viver com qualidade, né? Em todos os sentidos. Tem também o princípio quinto, fala do posicionamento em favor da equidade, da justiça social, isso está dentro do nosso código de ética. Eu não sei se vocês já acessaram esse código, se vocês estão numa seriação aí na universidade que já estão olhando para ele, se debruçando sobre ele, enfim, discutindo, mas o artigo quinto fala da justiça social, fala do acesso a bens e serviços relativos a programas, políticas sociais, gestão democrática, assim, a participação das pessoas. Isso é um compromisso posto no Código de Ética. Um outro, que é o sexto, também importante, é o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito. Opa! Então, já estamos chegando na questão ético-racial, de todas as formas de preconceito, com relação à raça entre aspas, a diversidade, a participação de todos os grupos, enfim, que são socialmente discriminados, né? Então, é importante essa eliminação dessas formas de preconceito parece forte, né? Mas a intenção é essa mesmo. E aí soa, nossa, a eliminação tá difícil, porque nós estamos numa sociedade onde o preconceito é muito grande, de todas as ordens, né? Então, vamos lá. Mas percebam que o Código de Ética da Profissão, ele aponta nessa direção. Já está nos trazendo um grande desafio. Alguns outros princípios que são importantes aqui, assim, também o compromisso com constante aprimoramento profissional, ou seja, nós somos profissionais que lidamos com as questões sociais, com a questão social mais ampla,
e com as expressões da questão social, né? Que são os problemas de toda ordem, criança, adolescente, habitação, enfim, saúde, é tudo o que precisa ser provido para o cidadão, né? Então, o nosso compromisso, o aprimoramento profissional nosso é fundamental, porque é constante. A gente acabou o curso, sim, mas você segue, porque a realidade social ela está em transformação. E nós precisamos estar em constante análise dessa realidade social, não é verdade, professor Rogério? A gente nunca para, nós Com estamos certeza. sempre estudando, né? Então, esse é um compromisso que o Código de Ética aponta como importante, e aí também aponta para a opção por um projeto profissional vinculado à construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, étnica e de gênero. Também é grandioso, né? Estamos apontando nessa direção. Ó, é um caminhar nessa direção. Não estamos dizendo que nós somos, são princípios que nos norteiam a nossa ação. Enfim, aí coloca também a questão da nossa os movimentos com outras categorias que a gente precisa estar partilhando, né? Enfim, o nosso Código de Ética se compromete com a luta geral dos trabalhadores e das trabalhadoras, entendendo que todos nós somos trabalhadoras, nós não somos donos dos meios de produção, nós vendemos nossa força de trabalho, então somos trabalhadores, né? E aí o próprio exercício da profissão é um dos princípios a gente poder não ser discriminada nas nossas ações, assim como não discriminar quem nós atendemos, que nós precisamos poder eh, trabalhar sem ser discriminados enquanto profissionais, né? Então, estamos nos colocando no mesmo patamar aí. Assim como na nossa relação para tentativa de inserção dos segmentos mais, vamos dizer, excluídos, né, da vida social, do ponto de vista de gênero, da etnia, raça, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade, sim, tudo. Então, veja bem como o nosso... É muito bonito. Eu sou fã do serviço social, sempre. Mesmo estando assim, aqui, quase aposentada. Então, assim, a ética profissional está posta pelo Código de Ética. Gente, estou falando do Código de Ética, que é um dos pilares do projeto ético-político, que tem um código de ética, regulamentação da profissão, o próprio ensino do serviço social, né, que dá uma cara para essa profissão. Então, a ética profissional e os direitos sociais estão ligados, né? Estão ligados. Na verdade, são princípios que já trazem uma concepção de projeção de sociedade, que propicia às pessoas, aos trabalhadores, às trabalhadoras, um plano de desenvolvimento. Então, estamos apontando nessa direção. Supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. Opa, eu sempre falo um opa, porque parece que é muito diferente do que vivemos hoje, mas percebam, nós temos uma clara intenção num projeto ético-político. É um projeto, ele tá linkado, né? O projeto profissional do serviço social está linkado com o próprio um projeto de sociedade, né? Com pressupostos teóricos e políticos que remetem ao enfrentamento das contradições postas para a profissão, contradições que estão postas na sociedade. E, assim, a partir de uma visão crítica, essa que nós adotamos desde do começo, né, da reconceituação, desde o momento em que nós instituímos esse novo Código de Ética, faz mais de uns 30 anos, né, uns 30 anos, é, nos remete necessariamente não a um trabalho de assistência e de estar conduído com alguma coisa, não. Remete a um trabalho de enfrentamento de uma forma crítica da análise dessa sociedade e enfrentando essas contradições. Só fazendo uma fala um pouco mais ampla, a contradição, as questões sociais na nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, elas são resultado da luta de classes, né? Resultado da luta entre a apropriação, entre a produção, né, de bens e a apropriação desses bens por parte da população. Então, há um problema aí
muito gritante. É o modo da sociedade capitalista. Mas no caso do Brasil, nós temos aí uma desigualdade social muito grande. Nós estamos muito mal, assim, na fita, vamos dizer assim, nós estamos muito mal no quesito de distância entre o menor e o maior salário dentro da nossa sociedade. Ou seja, há uma distância muito grande, depois a gente pode pensar nisso. Mas só para a gente seguir aqui, esses quatro pontinhos aqui se interconectam, não está aparecendo muito, mas tem flechinhas aqui muito meio apagadinhas, se interconectam, dando um retrato para a gente do que significa essa escolha. Essa escolha e essa forma de leitura da realidade e das contradições sociais. Mas que realidade é essa? De que sociedade nós estamos falando? E aí a gente precisa entender o seguinte: aí entra questões étnico-raciais. Vamos pensar, analisar a nossa sociedade na sua estruturação. Ela se estruturou, é uma sociedade, o Brasil, colonizado desde 1500, né? Enfim, não foi descoberto, que aqui já estavam populações indígenas, mas, enfim, a história oficial fala de uma descoberta, mas foi um país onde se estruturou a partir da existência de uma hierarquia entre raças, entre aspas. Raça é um conceito inventado pelo europeu, pelo colonizador, por aquele que queria escravizar, por aquele que queria transformar pessoas em mercadoria. Era um pensamento eurocêntrico, o pensamento do colonizador, que nos atingiu em cheio aqui nas Américas, na América do Norte, do Sul, Central, defendia a ideia de que existiam raças superiores, melhores, de uma estirpe melhores, que conseguiriam prevalecer, vamos dizer assim, dentro da teoria da evolução de Darwin, né? A ideia era essa. Dentro da teoria da evolução, que se aplica a espécies naturais, não às espécies humanas, a mesma lógica do raciocínio foi feito e foi forte isso naquela época, enfim, acho que uns 2, 3 séculos atrás, que justificando, vamos dizer assim, haveriam os povos atrasados e haveriam os povos civilizados. Os civilizados seriam, naturalmente, o branco europeu, que iria colonizar, iria civilizar os países, ou as regiões africanas, a Índia, tudo o que houvesse que não fosse desse cenário deles. Mas qual era a intenção, gente? A gente está falando aqui de uma leitura das sociedades que tem todo uma referencial, um aprofundamento de discussão e de escritas a esse respeito. Então, é uma sociedade, as sociedades colonizadas, como o Brasil, foram sociedades que têm o racismo como parte estrutural, uma realidade que é como se fosse uma norma, né? A compreensão da manutenção. E aí, o que acontece? Você mantém as relações sociais de uma determinada forma. Quando você diz, eu vou trazer, sim, 7 milhões, não sei quantos milhões de negros da África, vou sequestrar, vou colocar em navios, vou trazer para cá como se eu estivesse trazendo uma mercadoria, eles vão trabalhar como escravos, eles vão ser escravizados. E aí, a base da sociedade, na época, a sociedade colonial, depois, enfim, até um pouco antes da República, era uma sociedade calcada, a base social, a estrutura econômica era calcada no trabalho escravo, né? Na ideia da superioridade de uma raça sobre outra. Isso perpassa todas as relações institucionais que se instituíram de lá até hoje. Gente, tiver dúvida, vocês podem perguntando aí no chat, também podem ir depois anotando as perguntas. Ou seja, o racismo na sociedade brasileira, não só na brasileira, mas a gente está tratando da nossa, ela não é uma coisa à parte, uma anomalia, é uma coisa que acontece em alguns lugares. Não, ele é estruturante, né? Porque ele é demarcado pelo processo de colonização das Américas, né? Abrangendo essas dimensões todas da sociedade. Então, os nossos avós, os nossos bisavós, os avós dos nossos avós, aprenderam que existe uma raça superior, né? Não é que aprenderam, né? Viveram com essa informação, com essa formação, a formação nossa era com essa informação. Isso atingindo a todos nós, brancos, negros, mestiços, todas as etnias. Isso é um problema para o Brasil, né?
e que gera aqui, gente, em decorrência disso que eu coloquei aí, o Brasil amarga até os dias de hoje a existência de um racismo estrutural. Silvio de Almeida explica o que é racismo estrutural, um livro muito interessante. Se vocês quiserem aprofundar isso, é muito bom. Silvio de Almeida, que é atual ministro dos Direitos Humanos. E essa existência desse racismo, ele é disseminado em várias instituições. E aí, gente, é imperativo uma reflexão sobre as desigualdades sociais no Brasil partir dessas origens históricas, tá? Isso explica a exclusão de afrodescendentes, historicamente, né, do acesso a bens e serviços produzidos, colocando esse grupo étnico na base socioeconômica da sociedade brasileira, ou seja, nos estratos mais pobres da sociedade, fruto de um processo inicial de desenvolvimento. Foi baseado no trabalho escravo, foi baseado na ideologia da superioridade racial, isso perpassando por várias instituições, da família, à escola, a tudo que se tem direito. E só para dar uns exemplozinhos, quando teve a abolição oficial da escravatura, os negros foram proibidos de frequentar a escola, né? Não lhes foi, aliás, foram proibidos de frequentar a escola, foram proibidos de adquirir terras. Ora, naturalmente, você não tem como estar, vamos dizer assim, nem perto chega de estar próximo das mesmas possibilidades da população branca da época. Então, o IBGE eu já começa aqui a falar de dados, mostrando a realidade brasileira, para a gente fazer um link entre essa rápida fala histórica do que aconteceu com a formação do povo brasileiro, com os dados que nós temos hoje. Falando em formação do povo brasileiro, quando da oficial abolição, mais de 60% da população era preto e pardo e mestiço, era mulato, chamava de mulato, é uma expressão que a gente não usa, porque é uma expressão jocosa, é um estereótipo, então eram pessoas mestiças, isso desagradava o Estado naquele momento, né? Não queriam que o Brasil parecesse um país que só tinha negro, não gostaram do que viram. Enfim, o IBGE, na pesquisa de raça da população brasileira, com base na autodeclaração, que é isso que conta, gente, como as pessoas se autodeclaram, apurou que 42% dos brasileiros se declararam brancos, 45% pardos e 10% como pretos, né? Ou seja, ainda hoje, nós temos um número de pessoas ligadas à ascendência, perdão, descendentes, afrodescendentes, quase 56% da população. Bom, então, vamos lá com mais alguns dados para a gente explicitar um pouco mais essa situação. Em 2021, o Banco Mundial, são dados de realidade agora, da desigualdade, né? Falava da proporção de pessoas pobres no país, né? Entre os pobres, quanto por cento eram brancos, quanto por cento eram negros. Entre os pobres, 18% eram brancos, praticamente o dobro, 34,5% pretos. Naturalmente, gente, pensem que um processo, também voltando lá para o passado, um processo de abolição, do jeito que aconteceu, entre aspas, faz cento e alguns anos, 140, 150 anos. Perceba, algumas são poucas gerações depois daquele processo esmagador em cima de uma etnia, e hoje nós temos, sem nenhuma reparação naquele momento, e nós temos hoje isso. Temos a grande contingente da população pobre no Brasil, composta por pretos e pardos. Enfim, a proporção do trabalho, as categorias de trabalhadores brancos é maior que dependendo de onde estão, quer dizer, os trabalhadores pretos, negros, eles estão mais nos serviços, né? Serviço doméstico, construção, enfim, agropecuária, não como agricultores, mas como trabalhadores rurais, né? Estão, e a proporção dos brancos empregados, eles estão em outras categorias, mais a de administração pública, educação, saúde, etc. Aí tem um dadozinho interessante também, que entre 2018, 2008 e 2018, aí é uma questão da violência, gente. O número de negros vítimas de homicídio no Brasil aumentou em 11,5%, enquanto de brancos diminuiu 12,9%. Ou seja,
São dados e contra dados, quanto a fatos não há argumentos, né? Não é uma questão de achar, é uma questão de que os fatos são assim. Nós começamos assim, a nossa história brasileira começou assim. E é com isso que a gente tem que lidar, para poder dar um jeito de tentar fazer as coisas se equilibrarem mais. Ou seja, a sociedade brasileira foi constituída e alicerçada no racismo, que é determinante nas nossas relações sociais. Nós já tivemos, a gente já viu muitas discussões nesse sentido, em que as pessoas dizem, o Brasil não é um país racista. Impossível. Ele é racista porque ele foi criado assim, está dentro da estrutura do seu próprio pilar social. Então, vamos lá. Não, gente, mas também, se vocês discordarem, estamos aí, vamos lá, vamos falando. Então, a discriminação racial é claro que ela gerou a luta antirracista, os coletivos de movimentos antirracistas, eles têm se manifestado cada vez mais em função de um racismo cada vez mais flagrante, seja pelo número de denúncias que aumentaram, ou seja pelas situações em si que aumentaram. Isso são estudos sendo feitos, assim como a violência contra a mulher, por exemplo, você sabe por que está aumentando? Está aumentando porque está sendo denunciado, ou porque está aumentando porque as pessoas estão ficando mais violentas, né? Então, é essa questão que outros estudos vão responder a isso. Mas a discriminação racial gerou a luta antirracista que se foi forte, inclusive antes da Constituição de 88, garantindo na Constituição, o movimento negro garantiu a discriminação racial ou preconceito como crime. Isso foi uma novidade enorme, assim, né, com desdobramentos posteriores. Então, até 88, a discriminação racial, 1988, a nossa Constituição, embora ela esteja bastante remendada, é a nossa Constituição, até aí não era crime a pessoa sofrer preconceito, ser discriminada para ter acesso em algum lugar, enfim. Aí passou a ser ótimo a partir da luta do movimento negro, eu só coloquei essas figuras aí enquanto representação da situação, né? A luta por igualdade racial, antes da década de 80, antes de 80, na década de 80, os movimentos negros já trabalhavam nessa direção. Hoje, a ideia de que a identidade afro-brasileira é alguma coisa que nos orgulha, que, pelo menos, a ideia que possa se entender como alguma identidade que nos fortalece e não nos envergonha. Porque, como eu disse, o racismo ele atinge a todos nós. Atinge a brancos, negros, pardos, que se digam pardos, mestiços, indígenas, enfim. Então, superar este lugar de apagamento, de invisibilidade da sua etnia, de invisibilidade das suas características, isso também é um mote do movimento negro, superar isso, né? E vamos lá. As reivindicações conquistadas pelos movimentos se tornaram políticas públicas, né? Além da legislação, a própria Lei 10.639, que estabeleceu diretrizes básicas. Na verdade, é a alteração da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, altera porque inclui no currículo da rede de ensino pública e privada a história da cultura africana, afro-brasileira, perdão, indígena, e posteriormente também inclui a história da África, né? Ou seja, é outro olhar, é uma outra. Implica em que você deve mudar o olhar que se tem para etnias diferentes, principalmente para o povo negro, a partir de um outro entendimento de que existia uma cultura, existia, nem existe na África, em vários países da África, e que no Brasil não veio dessa forma, veio como um povo subalternizado. O movimento negro costuma dizer, bom, nós somos filhos de afrodescendentes. Não, não somos filhos de escravizados. Nós somos filhos de reis e rainhas, porque vários reinos foram destruídos, porque foram trazidos como escravos. Tem muitos livros que falam sobre isso, como eu sou da literatura também no momento, tem um livro que chama Um Defeito de Cor, enorme, maravilhoso, que pode ser lido para se ter uma ideia dessa trajetória, dessa travessia dos oceanos, do Atlântico, por navios negreiros. Mas, enfim, é outra história. Vamos lá, gente. Eu quero acabar Mais aqui para a cinco gente poder abrir minutinhos, essa Ana, por discussão. favor, tá bom, Oi? querido? Mais 5 minutinhos, tá? 5? Obrigada. Tá bom. Então, aqui.
repetindo aí alguma coisa, desafios contemporâneos, agora vamos falar desses desafios para o serviço social, para o assistente social. O desafio é entender que a sociedade capitalista, ela reproduz e reitera constantemente o racismo. Porque o capitalismo, gente, foi para azeitar, para melhor, vamos dizer assim, para a constituição do capitalismo e que o processo de escravização começou, que o processo de escravização começou. Foi para ter braços para construir, foi ter braços para colher, para poder mandar para a Europa, percebem? Então, tem toda uma ligação com o capitalismo. E, enfim, a desigualdade, a discriminação racial, a violência contra determinados grupos étnicos, preciso que a gente compreenda isso como parte da formação do povo brasileiro. A compreensão da questão, da dimensão racial da questão social é importante, é um desafio para o assistente social. Enfim, entender que o racismo não é um debate exclusivamente dos afrodescendentes, é um debate para toda a sociedade, dos brancos, inclusive. Entender que as famílias que acessam serviços socioassistenciais frequentemente apresentam e acumulam discriminações, gente, relativas à etnia, gênero, à classe, à sexualidade, etariedade. Então, as violações de direitos passam por criança, adolescente, idoso, perpassado pela questão étnico-racial, né? Vamos lá, só para... Ele me deu 5 minutinhos. E queria mais colocar só mais 2 telas. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios demonstrou que, em 2012 a 16, a maioria das pessoas que subalternizadas no mercado de trabalho são mulheres negras. Eu queria destacar a questão das mulheres, é muito comum as mulheres serem as responsáveis pelo núcleo familiar. Enfim, é recente o debate, fomenta o debate dessa questão étnico-racial nos movimentos sociais, nos conselhos profissionais, mas no nosso caso é extremamente importante, porque a gente fala de práticas emancipatórias que o nosso Código de Ética, que é nosso projeto ético-político, define. O antirracismo, entende? Enfim, é alguma coisa que precisa ser entendida. Enfim, as particularidades da população negra precisam ser compreendidas e analisadas para poder pensar em soluções. A população negra, população indígena também, foco do racismo, ela é desprotegida, marginalizada, indígena, então subnotificada, destruída, esmagada. Assim, se a gente for ver o número de indígenas que haviam no Brasil quando chegaram os portugueses, depois quantos tem agora, é isso, gente. Eu deixo essa imagem final aqui e uma fala final, conclamando assim, conclamando os profissionais, é dever do profissional o compromisso étnico, exercitar diariamente a atuação interventiva e crítica diante do racismo e de outras opressões. O nosso Código de Ética aponta para isso, o nosso projeto ético-político caminha nessa direção e essa leitura crítica da sociedade nós precisamos ter. Eu deixei essa vizinha aqui, não sei se vocês conhecem, a dícara, né, que é um símbolo de culturas negras, sankofa. Essa ave significa, a mensagem que ela quer passar, porque é muito, o letramento africano tem muito, são imagens que representam situações. Essa ave, ela representa que é uma ave que está caminhando para frente, olha para trás, né? Ela pega um fruto, né? Que é o futuro, e depois ela segue em frente. Eu fico até arrepiada, porque eu estudei muito a simbologia africana com relação ao como você lida com o mundo. E essa Sankofa é uma referência. É isso, gente. Espero ter ajudado a dar o pontapé inicial para a gente fazer essas reflexões aqui, e estou disponível para tirar dúvidas ou Gratidão, acrescentar. sensacional. Só peço a você que pare a, Tá. Apresentação. a E projeção. agora? Só clicar lá em cima no vermelho e encerrar a projeção, finish. Isso. Tá. Foi. Pronto. Foi? Pronto. Ótimo. Sensacional, gratidão. Gostaram, né, pessoal? Ela é sensacional, né? Fala a verdade. Eu sou fãzaço dela. Tem uma primeira questão aqui que a Isabelle quer conversar com você. Pessoal, Sim, quem sim. quiser fazer perguntas, debater, questionar, a hora é agora. E Uhum. a universidade ela tem o objetivo, a missão
da construção dialógica do conhecimento. Isabelle, fica à vontade, querida. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a sua presença, amei a sua aula e queria até falar se você podia disponibilizar o material para a gente tá estudando também, Sim, sim. esmiuçando melhor. E a pergunta que eu quero fazer é com relação à sua visão enquanto profissional de assistência social aí, com relação ao capacitismo estrutural que se tem com relação às pessoas com deficiência e além do capacitismo, o Uhum, racismo que muitas pessoas com deficiência negras também passam na sociedade, né? E a importância uhum. do assistente social nessa intervenção para a melhoria, lógico, da Uhum. estrutura, né? Tanto do capacitismo quanto do racismo perante a sociedade, de forma Forte, né? ético-política, a reforma da sociedade brasileira, né, nesse quesito. Certo. Tem mais alguma pergunta na mesma direção? Só para a gente juntar. Sim, No mais alguém? chat, não. Uhum, tá certo. Pode É, responder, fica à vontade. ok. É, na verdade, gente, o capacitismo, na verdade, a gente está falando de discriminação, né? Discriminação, de modo geral, é inadmissível para um profissional de serviço social. Então, é mais um enfrentamento que precisa ser feito a partir de uma leitura crítica, né? De uma leitura propositiva, né? Dessas discriminações que as pessoas vão vivendo. É, hum, eu acho que é mais uma faceta, né? É mais uma faceta da exploração, né? E é mais um disfarce, né? Eu diria. Você finge, pensa, propõe, diz que está incluindo, mas não está, né? Enfim, eu perdi a segunda parte da pergunta. Desculpa, eu queria que você Ela respondesse, estava perguntasse relacionando melhor, a Isabela. questão do capacitismo ao projeto ético-político. Ah, sim, sim. Então é isso, é tudo que eu coloquei até aqui agora, né? Todas essas manobras, eu diria, né, do capitalismo para dizer que está atendendo, atingindo ou não atingindo, na verdade, está contemplando determinados segmentos que são discriminados e a forma como enfim, informa isso à sociedade é uma forma de se beneficiar, mas não muda o conjunto da situação, porque a situação é estrutural, né? A população negra, a população com deficiência, todas essas pessoas precisam de uma legislação específica. Isso só acontece onde a situação é extremamente grave da desigualdade. Quer dizer, não há outro mecanismo que não seja a legislação. Mas mesmo a legislação, as empresas, a gente vê, elas colocam pessoas trabalhando, não sei, se atende essa Beleza. pergunta, mas em farmácias, normalmente em drogarias, a gente tem muitas pessoas com deficiência que são colocadas, mas que às vezes até constrangedor, porque as pessoas estão ali para fazer número, não que isso mude a relação dela com essa discriminação que ela vive. Porque não é isso que está posto. Está posto é você aceitar, atender uma quantidade, uma cota, você atender um quantitativo, mas não muda qualitativamente a vida dessas pessoas, Beleza. né? Meu querido, você levantou a mão, fica à vontade. Sim, alguém levantou a mão aí. Né? Olá, professores. Boa noite. Aqui é o professor Olá. Eduardo também. Só fala Sou um da Rede pouquinho mais Pública. alto, por favor. Uhum. É porque eu estou na sala de aula aqui, então eu tenho que falar um pouco mais baixo para não sair o. Mas tá dando para É, escutar aí? Tá eu estou ótimo. escutando. Tá dando para escutar? Tá. Eu estou. Tá? Então tá bom. Como que está falando de questão de preconceito, inclusão? Aqui na escola estadual aqui de São Bernardo, a gente depara muito. Essa semana agora aqui, uma aluna foi suspensa por 3 dias, Hum, porque ela fez uma brincadeira. hum, A professora estava entrando na sala de aula e ela brincou. E tinha um outro coleguinha também, de cor negra também. Aí ela falou assim: preta aqui não entra.
Só que aí deu maior confusão. Por quê? Deu a entender que ela falou com a professora, mas ela tem uma amizade com o aluno. E, e a professora se sentiu ofendida como fosse com ela. A profe... Essa aluna foi levada, a aluna foi levada para a direção e levou suspensão de 3 dias. E a diretora pegou, colocou medo nela e falou: e pega com Deus para a professora não dar prosseguimento, porque tem que registrar isso no sistema do Estado para gerar as consequências cabíveis os pais, o tutor dela responder. O que eu vejo assim, que nas escolas estaduais Uhum, não tem assistente social. Somente na matéria, o professor Rogério fala muito do assistente social nas escolas, mas eu sinto muita falta do assistente social nas escolas, porque isso não tem. Então, a uhum. gente tem muita questão de preconceito dentro da escola, que precisa ser trabalhado, mas não tem nem voluntário para vir fazer um trabalho aqui, ou um projeto, alguma coisa. O que pode ser feito, professor, em cima disso? O que a gente pode fazer? Porque a gente não tem o assistente social nas escolas. O que a gente pode fazer para que a gente É, combater essa questão do preconceito, do racismo, né? O que pode ser feito aí primeiro, nesse assim, sentido? nós temos que enfrentar isso coletivamente. Isso é uma luta, de categoria profissional, isso é uma luta conjunta na sociedade. Eu estava vendo agora uma matéria na televisão falando de uma série de assassinatos que ocorreram, acho que em Suzano, e naquela época foi proposto que ter psicólogo na instituição, enfim. Tem uma legislação que diz da necessidade da presença de assistentes sociais e de psicólogos, só que isso não acontece. Isso não acontece. Eu penso que na nossa sociedade, as políticas públicas, todas as que foram instituídas, todas as políticas, seja de cotas, enfim, elas foram em função do. eh, eh, elas só aconteceram por conta da pressão social. Nossa sociedade funciona assim. Não, não será dado nada sem que haja uma luta. É uma luta da categoria profissional, é uma luta dos conselhos regionais, né? Então, acionar o Conselho Regional de Serviço Social, o Cefes, o Conselho Federal, algo que precisa ser feito pelos profissionais, para que ele lute junto à Assembleia Legislativa, ao Executivo, para que se garanta a presença de pessoas capacitadas para lidar com essas questões, com a questão da discriminação racial. Agora, a situação que você coloca é bem emblemática do racismo estrutural mesmo, né? A brincadeira, a pessoa estava brincando, como assim, né? E a gente tem um texto, um trabalho que fala sobre o racismo recreativo. Não é coisa para brincar, isso não é brincadeira, né? Isso é alguma coisa muito séria. A pessoa pode se sentir ofendida e ela tem uma legislação para acionar. Racismo é crime. Discriminação racial é crime. Deixa eu só entender a situação. A professora negra? É negra, é Oi? negra. É negra, então. O aluno é negro ou A branco? professora é negra, O aluno é que fez a negro fala? também. Só que esse aluno também, esse mesmo aluno que estava do lado, tinha a coleguinha que brincou, esse menino estava junto com a professora do lado de fora, só que esse mesmo aluno brincou comigo também, ele sendo negro também. Ele fez uma Uhum. brincadeira e falou: e aí, professor negão, Não não estou sei o ouvindo, está quê. quebrada a sua Na fala. frente, Não Deixa estou eu, dando para ouvir direito. deixa eu entrar um pouquinho nessa discussão, Ana, posso? Pois não, sou. Então, assim, eu acho que o que ele colocou é muito importante, e que a Ana estava falando da questão do racismo estrutural, porque essas, entre aspas, brincadeiras remetem em termos inconscientes, à questão do preconceito, mesmo a pessoa sendo negra, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante, onde se pegaram crianças brancas e negras, Uhum. colocaram bonecas brancas e negras e pediram para escolher qual era a mais bonita.
e as crianças negras também escolheram as bonecas brancas e loiras, porque o racismo está incutido, é estrutural na sociedade americana, tanto quanto na sociedade brasileira. Agora, tem uma questão que eu estou colocando aqui no chat para vocês, que no estado de São Paulo, a contratação de assistentes sociais e psicólogos, de acordo com a lei de 2019, né, que foi aprovada pela Câmara, foi vetada pelo atual governador. Então, assim, é aquilo que a professora Ana está falando, né? No teu caso aí, meu querido, que é uma escola estadual, tá? Eu não consigo vislumbrar um outro profissional que não seja o assistente social para lidar com toda essa complexidade, esse fervor que é o contexto escolar no Brasil nesse primeiro quarto do século XXI. Então, era só isso que eu queria colocar, Ana. Mas, assim, por mais que tenha Uhum. sido, entre aspas, um mal-entendido, a gente precisa aprofundar bem a questão do racismo estrutural. Agora, Ana, eu tenho uma pergunta para você, posso? Por favor. Não, é importante. Como o assistente social no seu dia a dia pode lidar com essa questão do racismo? De que forma? Porque isso é real. Quando atende a pessoa, muitos profissionais e colegas que compõem a equipe têm, por vezes, posturas racistas, às vezes de forma inconsciente, como aconteceu aí, que eu tenho certeza que foi o caso dessa brincadeira, que não acabou bem, Uhum. mas e por vezes até conscientes. Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Acho que era importante você trazer para É, nós. Você, certo. assistente social, que já trabalhou em Uhum. tantos campos, professora, Sim. docente, escritora negra, né, ativista. Uhum. O que você pensa? Eu penso o seguinte, primeiro só fazendo uma colocação em relação ao exemplo que você deu da boneca, né, nos Estados Unidos, isso é muito forte, isso é a desmistificação deste olhar para o que é belo e o que é feio, isso é uma luta, né? Eu sempre remeto à literatura, tem um livro que chama Olho Mais Azul, muito interessante, que é de uma escritora norte-americana que trabalha um pouco a questão da baixa autoestima. Então, é por conta de situações na história, é história verídica, enfim, a baixa autoestima que acomete as pessoas porque não se entendem enquadradas como bonitas, né? Eu mesma tive boneca loira de olho azul. A minha filha teve boneca negra. Assim, depende do que você tem como referencial para isso. Mas eu penso, Rogério, respondendo a sua pergunta, que o nosso cotidiano profissional só pede não, só admite, eu diria, né, não querendo ser tão incisiva, só admite profissionais capacitados para fazer uma análise crítica das situações de opressão, situações de exclusão, as causas dessas situações, e apontando isso para a carência, para as faltas, para as ausências que levaram as pessoas a aportarem aquele serviço. Então, as pessoas estão na política de assistência social, ou estão na política de saúde mental, ou estão na política de habitação, enfim, elas precisam conseguir ter uma leitura mais ampla e mais crítica da situação em que elas se encontram. Eu gosto muito das abordagens coletivas, eu gosto muito das rodas de conversa, né? Quando a gente usa a estratégia do espelho, né? Onde a gente compartilha experiências que nos levem a, naturalmente, primeiro se espelhar no outro, primeiro, e segundo, ver que somos coletivamente atingidos por uma série de ausências nas nossas vidas, né? Nas nossas trajetórias de vida, que nos levaram àquele lugar da política pública específica que a gente está tratando, né? Eu penso que é assim que a gente vai abordando. Tem sido assim na minha vida profissional, né? E eu diria que é alguma coisa que nos deixa sempre alerta, né, no cotidiano. A gente nunca está
confortável no sentido de que, porque não existe receita, gente. A nossa profissão não tem receita de bolo. Na verdade, as circunstâncias nos impõem determinadas ações que carreguem, né? Que carreguem, né? Que se direcionem para o cumprimento dos princípios do nosso código de ética, do nosso projeto ético-político. Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade emancipadora, né? Como que essas pessoas se emancipam se elas não têm instrumentos, né, para conseguir visualizar as situações em que se encontram? Porque é muito fácil as pessoas serem, vamos dizer assim, capturadas por soluções fáceis, por atendimento materiais de necessidades imediatas, como se isso resolvesse alguma coisa que é estrutural da própria sociedade, né? A Então, a Luana, profissão, é muito difícil, só para completar, é muito a gente nada contra a maré, Rogério, porque o cotidiano te empurra para soluções imediatas e fáceis, que não vão resolver o conjunto da situação. É só isso que poderia estar perfeito, dizendo, Ana, se eu responde, gratidão. gente. A Luana está É, perguntando para nós aqui, Ana, qual a relação entre o machismo e o racismo? é toda, né? Vamos fazer a relação, vamos fazer uma leitura da nossa sociedade brasileira. É uma sociedade não só racista, como é a sociedade patriarcal. Quem é como eram constituídas as famílias brasileiras há 200 anos atrás? Ou há 150 anos atrás? É o pai, o dono da bola, né? A mãe, que é subordinada, tanto que era pátrio poder, né? A legislação usava o termo pátrio poder no sentido de que o pai tinha o poder, né? Hoje a legislação mudou, a gente fala quando dá responsabilidade com filhos, a gente fala de poder familiar. Isso é recente. Antes era o pátrio poder. E isto no imaginário do brasileiro é muito forte, né? Isso explica, por exemplo, a condição aí da situação de violência contra a mulher. Agora, a mulher negra, ela sofre mais violência que a mulher branca. São dados estatísticos, gente, porque ela está num lugar de mais desigualdade. Então, tem uma relação. Se você for ver, existem dados estatísticos que mostram na hierarquia das profissões ou dos salários, por exemplo, o homem branco ganha mais, abaixo do homem branco é a mulher branca, abaixo da mulher branca é o homem negro, e abaixo do homem negro a mulher negra. Porque a mulher, na nossa sociedade, ela historicamente, estruturalmente, tida como inferior. Da mesma forma como o negro é tido como inferior, em princípio, né? Então, tem muita ligação, tá? Absolutamente, ou seja, é transversal, né? As desigualdades sociais brasileiras, elas precisam ser lidas de uma forma transversal. Então, passa pelo machismo, pelo homem achar que ele tem aquela mulher como subordinada a si e que deve obediência a ele, né? Eu acho que as coisas caminham muito juntas. E numa sociedade de classes, naturalmente. Eu sei, classe, raça e gênero. Aliás, eu indico um livro de Angela Davis, muito importante. Gente, eu adoro indicar livro, tá? Muito interessante, que trata dessa questão da ligação da classe social com etnia e com gênero. É muito interessante. A Olivia aqui, Ana, está perguntando uma questão que chamou a atenção dela quanto o embranquecimento cultural. Embranquecimento cultural. O que seria isso, Olivia? Vai falar para Ela nós? podia Pode explicar um liberar o pouco áudio aí, melhor? querido. Oi, boa noite. Prazer em estar assistindo a senhora hoje. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada Muito eu. rica a contribuição. A gente fica sedento Uhum. demais. É isso. O embranquecimento cultural é uma. Acho que foi no início do curso, a gente estava. Não lembro agora qual foi a disciplina, mas foi tocado nesse assunto do embranquecimento cultural. E aí é uma coisa que a gente consegue se colocar, né? Eu, como meu pai já era pardo, né? E eu sou mais branca, mas eu sou branca porque a minha mãe era muito branca, né? Então eu venho de um processo de embranquecimento cultural. Claro que hoje, né, existem várias formas de identidade, onde a gente pode se
se colocar, mas até isso pode ser visto de forma pejorativa, né? Uma vez que a minha pele não é totalmente negra e eu me identifico essa, com essa etnia, né? Então, eu acho uma questão que ainda deve ser tratada muito, falada muito, né? Porque, na verdade, assim, o embranquecimento cultural, ele te traz a cor, mas ele não te tira da condição vulnerável que as pessoas negras trazem no decorrer da história, né? Então, assim, eu venho de uma situação de vulnerabilidade Uhum. que, graças à educação, eu estou tentando quebrar um ciclo, né? Sim, E isso é uma coisa assim, o curso em si, né? A graduação de serviço social tem me feito pensar muito, refletir muito, que bom. e eu acho isso muito importante e que gostaria muito que todas essas questões elas fossem tratadas mais amplamente, né? De forma a alcançar as pessoas além do curso de graduação, né? Inclusive, eu penso em fazer trabalhos nesse sentido junto às escolas, né, junto ao instituto que tem aqui, para a gente trabalhar esses pensamentos mais críticos mesmo da própria realidade. Sim, sim. O Brasil tem uma característica que, assim, logo no começo do século passado, né, depois da abolição, eu falei do contingente de população negra que havia, houve um estímulo do Estado brasileiro que ele carregou, isso até era de Getúlio Vargas, até, enfim, não há muito tempo, a ideia de que precisaria embranquecer a população. Tanto que trouxeram imigrantes, né, da Europa, no sentido de que eles pudessem trabalhar nas lavouras ou mesmo na área mais urbana, substituindo o negro, né? Na verdade, empurrando essa população afrodescendente mais para a pobreza. E a questão da cor, você ser um pouco mais claro, faz diferença. É um país que discrimina, inclusive, a partir daí, né? E nada mais, eu acho que nada mais interessante do que a gente assumir uma identidade, entender as identidades que nós temos na nossa sociedade, como elas se colocaram, como se formaram essas identidades. Por exemplo, o apagamento da identidade negra foi uma constante, e ainda é, né? Então, a cultura, valoriza-se a cultura branca, valoriza-se o que vem do branco, do negro apaga. A gente pode ver isso nas religiões de matriz africana, a gente pode ser, ainda hoje existem terreiros que são atacados, como se tivessem parte com demônio, qualquer coisa do tipo. Então, a demonização também da etnia, enfim, de uma determinada expressão religiosa é próprio da estrutura do racismo no Brasil. É um pouco parecido, eu não sei se é tão parecido com a questão do. Quem falou? Do capacitismo, acho que foi a Isabela que falou. A leitura da sociedade brasileira, a forma como as desigualdades estão instituídas, é preciso reconhecer que ela é assim e é preciso lidar com isso como ela é. Um negro não pode ir se miscigenando, se tornando branco. Isso não existe, gente. Isso não é condição para ser mais ou menos bem tratado. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela não pode ir sendo treinada como se o normal fosse não ser deficiente. Gente, são condições postas para as pessoas na sociedade, elas são discriminadas por isso, é preciso reconhecer que cabe a essas pessoas na sua diversidade, nas suas diferenças, e não há o que disfarçar, né? Eu não sei se eu me fiz entender, fazendo esse paralelo com a pergunta do capacitismo, mas é muito isso. Vamos aqui, limpando aqui, tem um quadro. Sim, se fez, que aí isso entra muito na questão da falta de acessibilidade e na questão da dificuldade que se tem com relação às barreiras atitudinais e as barreiras estruturais também que se tem, Sim, com dificuldade de acessibilidade, dificuldade de acesso a sim, tecnologias assistivas nos espaços públicos, nos espaços de trabalho, a corponormatividade, que é a exigência do uhum. corpo da pessoa com deficiência se adequar às exigências da Sim, é como se o sociedade. corpo fosse É, mudar porque se quer que ele mude. Não é assim que funciona. exatamente. Se você não faz uma leitura de como as coisas são estruturadas na sociedade, é discriminação atrás de discriminação, em cima de discriminação, né?
É essa concepção. E eu acho que nós que lidamos com essas questões de vulnerabilidades geradas por discriminações, que no Brasil é tão comum, nós precisamos ter muita compreensão disso, a gente precisa ter muita análise da sociedade, principalmente da nossa. Eu gosto da Sankofa, porque olhar para trás, olhar, e seguir para frente, olhar para trás e pegar os frutos do que a gente aprendeu e colocar aqui na frente, e falar, é assim por causa disso. Então, vamos entender que é assim, vamos corrigir isso. As cotas são reparações, tem gente que não gosta das cotas. Gente, é preciso reparar um erro histórico. Ah, mas foi no passado, mas está presente. Está presente. Eu ou qualquer pessoa da minha etnia posso ser confundida, sou confundida, já fui confundida várias vezes com empregada doméstica, já fui mandada entrar pelas portas dos fundos. Eu desafio uma pessoa negra que não tenha passado por isso, que tem uma faixa etária assim, né, por volta de 60 como eu, que não tenha passado por isso. Passou, passou. Às vezes a gente finge que não vê, não coloca isso, mas não nos levará a nada. Não nos levará a esse enfrentamento. Então, o nosso código de ética, ele está absolutamente, perdão, o código de ética, nosso projeto ético-político, ele está absolutamente em consonância com todas as lutas por emancipações, né? Inclusive a luta antirracista. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma Obrigada, Ana. pergunta? Que nós já estamos Obrigada nos aí, gente. encaminhando para o final. Então, eu queria muito, 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 Ana, se você quiser fazer um fechamento breve, fica à vontade. Você acha que no Brasil, ó, a falta de Uhum. conhecimento sobre a origem da história negra, a Tayane está perguntando. Aí já dá um Sim, fechamento, por favor, querido. perfeito, porque a própria lei de mudança da Lei de Diretrizes de Base da Educação, que coloca a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e da cultura africana, coloca a coisa no patamar correto. Ou seja, você precisa saber, né, da história, precisa saber do surgimento, do contexto do surgimento de uma dada situação, porque a população negra ela está nos serviços, porque ela está subalternizada, porque a maioria das empregadas domésticas são negras, sem herança escravocrata da servidão, gente. Estava na cozinha, lá ficou. Enfim, mesma coisa para a população masculina, que carrega, o carregador, o cara que é da construção. É, então, eu penso assim, que a gente. Desculpa, qual foi a pergunta mesmo, Rogério? Perdão, me perdi. Só um pouquinho. Ela está perguntando sobre a falta de conhecimento Ah, da origem da sim, história negra. sim. Eu fico pensando, sim, o conhecimento, eu acho que a lei coloca isso. Entretanto, fala dos movimentos negros, de algumas avaliações, está muito aquém a instituição, nas escolas públicas ou privadas, deste conhecimento, dessa história brasileira contada não pela voz dos ganhadores, vamos dizer assim, a voz da classe dominante, mas a voz dos que também foram subjugados séculos, né, na nossa história. Então, reverter, recontar essa história vai ajudar muito, eu não sei se eu respondo, vai ajudar muito a gente conseguir ter uma outra concepção, né? Sair desse racismo estrutural. E eu penso que isso é uma coisa de gerações, gente, uma coisa de para você falar, aqui mais um preto, não sei o quê, esse lugar comum de discriminação, ele precisa ser superado, mas ele só vai ser superado com conhecimento, sim, da nossa história, com conhecimento crítico, né? E não um conhecimento baseado aí no senso comum, digamos. Queria Gente, eu espero muito, ter muito, muito agradecer, Ana. respondido. Não, eu que quero agradecer, porque eu gosto muito de conversar com alunos, eu sou uma eterna professora. E assim, espero ter levantado pelo menos umas pulguinhas, sabe, instigado aí, refletir sobre essas questões, porque nós temos uma profissão que é assim, ela está implicada com as desigualdades, mas ela está fustigando. Toda hora ela está fazendo um apontamentozinho, assim, tá, gente? Muito, muito obrigada por eu ter estado aqui e Queria fazendo essa agradecer conversa com mesmo, você. foi Obrigada, excelente. professor. Queria agradecer a participação de todos os nossos alunos e alunas. Ana, você pode depois me mandar a apresentação, porque a gente Sim, sim, criou com no, certeza. no Mando sim. AVA, no painel, Tá. né? E Colocamos o você link do Zoom, compartilha, né, com os colocamos alunos.
o folder, e assim eu já deixo ali também a apresentação para quem quiser baixar. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro Dialogando no Obrigada, Serviço Social beijos, 2024. obrigada pela Beijo no oportunidade coração, e até a próxima. saudades. Você é nota mil. Pessoal, Imagina, gratidão. obrigada. Fiquem bem, fiquem com Deus e vamos Sim. Sigamos em frente, seguindo né? na nossa luta. Bons alunos eu tenho aqui, viu, Ana? Ah, eu Trabalho estou vendo. As perguntas só foram bem porreta aqui. pertinentes, atualizadas. O Vou dar pessoal uma está paradinha aqui estudando. na pausa. Parabéns, gente.